Muito agradável, né? Amém. E agora os domingos, né? Estão com a temática de culto de família, né? É um assunto, assim, ao mesmo tempo, muito sensível, né? Muito urgente, muito preocupante, mas fundamental. Fundamental a gente estar separando. É um tema que a gente já até viu algumas igrejas terem um culto da família ao longo da semana. Separar mais um dia, né? Do sábado, domingo, né? Da quarta. Mas que bom que aqui fizeram essa integração do culto do domingo com o culto da família. Eu trouxe aqui algumas referências, alguns pontos para a gente meditar hoje. Né? Como é um culto da família, eu acho que a nossa família, já é o campo de estudo para as nossas motivações espirituais. Né? Até na oração da Jéssica, né? Que bom que a gente foi sorteado, né? Deus seja louvado, né? As orações sempre são muito, muito bem-vindas mesmo. E vamos fazer o seguinte, antes da gente ler o primeiro tópico aqui, né? Uma passagem bíblica, eu separei aqui algumas passagens bíblicas e tem uma que é muito, muito tradicional quando fala sobre família. Eu pedi alguém para ler aqui, né? Que é o finalzinho dela, né? Mas é muito poderosa, como toda a palavra de Deus, né? Então, mais uma vez, antes da gente abrir a Bíblia e ler algumas passagens bíblicas, para a gente cair então nos comentários, vamos fechar nossos olhos, do jeito mesmo que nós estamos, né? Pisa na sua cabeça, vamos conversar com Deus. Amém. Senhor que estás nos céus, vamos abrir a tua palavra agora. Amém. E a nossa compreensão só vai vir através do teu Santo Espírito nos capacitando para falar e para ouvir. Que tudo que for dito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, Amém. para fortalecimento das nossas famílias, onde o inimigo tem procurado nos desencorajar, nos desanimar, destruir esse pequenino pedaço do céu aqui na terra. Mas em teu santo nome, pelo teu poder, pela proteção dos teus santos anjos, clamamos que tudo que a gente fizer no nosso dia a dia, com os nossos familiares e amigos, se nós sejamos condutos de paz e esperança, né, motivados pela leitura da palavra de Deus a levar esperança, que independente de tantas coisas que estejam acontecendo no mundo, o Senhor sempre está no controle. Amém. Os nossos olhos podem não enxergar, as lágrimas das dores e sofrimento podem nos impedir de vê-lo, mas sabemos que o Senhor está ali, pois o Senhor prometeu. Amém. Vamos ler agora a tua palavra, fazer algumas considerações. Mais uma vez clamamos, nos ajude nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem encontrar pode ler, bem mal que vocês sabem o finalzinho desse versículo, mas é sempre bom a gente ler. Josué, capítulo 24, versículo 15. Vai ser bem conhecido, né? Mas minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele estava ali relembrando ao povo. A gente pensa aí em tios, primos, tem o nosso lar também, né? Mas Josué, naquele momento, ele estava relembrando tudo que o povo tinha passado. Eles precisavam tomar uma decisão. O povo, na iminência de tomar Jericó, né, de mais uma vez ver a promessa de Deus se cumprindo, agora eles precisavam tomar uma decisão. E aí, o que eu vou fazer com as promessas de Deus? Alguém encontrou? Pode ler Josué 24, 15? Amém. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Que decisão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E pode ter certeza, sempre que o seu lar tomar essa decisão, uma pessoa não vai ficar satisfeita. Quem? O adversário. E aí, as provações vão vir da onde você menos espera. Mas a promessa que no finalzinho do capítulo 21, no finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma promessa. E eis que estarei convosco todos os dias. Só nos dias de culto? Só em alguns momentos? Só quando a gente clamasse? Não. Todos os dias.
Quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente busca, a gente fica mais sensível a ouvir a palavra de Deus, a atentar, a tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Eu costumo dizer, né, que a cada dia a gente está construindo mais um tijolinho, ou mais, quem sabe, um paralelepípedo, né, na nossa estrada, caminhando para Canaã celestial. Não é fácil, irmãos. As batalhas, as dificuldades. Se fosse ter a oportunidade, se fosse o culto de quarta-feira aqui, cada um teria um pedido de oração especial aqui. Cada um tem ali, dentro da sua vida, digamos assim, os pontos em que o inimigo procura o quê? Desanimar, desencorajar, desacreditar que existe uma promessa. É fácil a gente acreditar que de repente a gente vai olhar para o céu e ver milhões e milhões de anjos, Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. A gente está tão robotizado, a gente está tão às vezes imerso nos nossos problemas, que a gente esquece que existe uma promessa maior. Nós estamos aqui neste mundo não tentando sobreviver, nós estamos aqui neste mundo retornando para casa, que é bem diferente. O mundo foi criado por Deus, né? Nossos primeiros pais tomaram a decisão de ouvir os enganos do inimigo, digamos assim, eles cederam, até no contexto ali dos 7 selos de Apocalipse, tem essa abordagem, né? Eles ali cederam, vamos dizer assim, as escrituras do planeta para o inimigo, mas na cruz do Calvário, né, o parente próximo de Adão restaura, né, essa posse. E aí então Jesus Cristo vai voltar com poder e muita glória. Amém. Mas e hoje? Com foco aqui em família. Separei alguns tópicos aqui. Livro de Gênesis, capítulo 2. Eu separei aqui vários versículos. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pular agora para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora do 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi formada. E o último versículo aqui, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Só nesses trechos aqui, vou estar preparando a mensagem, né? E a gente fica pensando assim, o que eu vou me deter mais? Né? Peguei aqui o auxílio da primeira sessão do livro Lar Adventista, que a gente vai fazer aqui algumas considerações, anotei aqui para não me perder, mas a primeira dela, a ordem é necessária à felicidade do lar. Ordem? Como assim ordem? Quando a gente pensa em organização, disciplina, você consegue se ajustar? Os horários? Como é difícil, às vezes, a gente, dentro do nosso lar, esquecer de cumprir alguns horários, né? E aí, o primeiro horário, a sua primeira porção do dia seria qual? Reservar para buscar Deus em oração. Eu gosto muito de toda a história do povo de Israel ali, né? Vamos dizer assim, pela dificuldade que o povo tinha de aprender, Deus ensinava de forma muito prática. Se a gente for pensar em como guardar o sábado, dia de preparação, Êxodo 16, a história do maná, é fantástica. O maná caindo todos os dias.
do primeiro ao quinto dia, da mesma forma. E se guardasse o maná para o dia seguinte, da mesma forma ele ia o quê? Apodrecer. Mas no sexto dia acontecia algo diferente, que era porque, qual é a orientação do povo? Pegar em dobro. E como que caía no sábado? No sábado não caía. Né? Hoje em dia é comum, às vezes, assim que a gente estava comentando agora lá em casa, que é comum hoje usar as pessoas como atleta. Um atleta falou assim, não, esse ano eu não vou treinar porque eu vou ter um ano sabático. Já vi até alguns universitários falarem assim, eu preciso de um período sabático. Interessante, eu acho interessante as pessoas usarem esse conceito sabático com a expressão de cessar as atividades. Só que a bênção de Deus foi uma bênção semanal. Não precisa ali. É claro que tem outras orientações de cessar, até o cultivo da terra, né? Mas como é popular, como está se popularizando essa expressão de cessar as atividades, a gente, vamos dizer assim, né, entre pessoas famosas. Né? O lar é o coração de toda atividade. Sociedade e igreja. Se você pensar hoje de forma bem prática, como que vai estar a sociedade daqui a 15, 20 anos? Né? Com certeza a minha esposa falaria assim, eu espero que daqui a 15 anos, 20 anos, Jesus Cristo já tenha voltado, né? Ela até rindo, porque eu sei que ela falaria isso com certeza. Mas se você quer saber, né, como que vai estar a sociedade daqui a 15, 20 anos, é só para olhar como estão os lares hoje. E se você quer ter uma comprovação, olhe para trás, 15, 20 anos atrás, que é o reflexo de como está a sociedade hoje, inclusive as igrejas. Né? Eu me lembro há 30 anos atrás, olha só, agora eu estou um pouquinho mais distante, né? Lembro de um sacerdote cristão, né, comentando que as igrejas não eram, há 30 anos atrás, não eram atrativas para os jovens. Aí, 30 anos atrás, não tem muita atenção aqui quando ele falou, não. Aí, 10 anos depois, ou seja, 20 anos atrás, me lembro de uma matéria na revista Adventista que falava que a faixa etária, né, em que concentrava o maior volume de pessoas que saíam da igreja, era entre 14 e 17 anos. Aí, na mesma hora, eu lembrei do sacerdote lá que falou, né, que a igreja cristã hoje, ela não é mais atrativa para os jovens. E aí, passados 10 anos, uma matéria da revista Adventista, a gente dá atenção, revista Adventista, opa, né? Como se não fosse, né? Claro que é muito importante o que o sacerdote falou. Né? E aí, hoje a gente, conversando com o irmão esses dias, né? Aqui no distrito vizinho, a gente conversando, né? Como que estavam assim, aqueles tradicionais cultos JAs, né? Que você realmente conseguia concentrar muitos jovens. O sábado à tarde era o momento deles, de participar, de cantar, de fazer alguma atividade. Pensando, estou pedindo para você tirar um extrato do Novo Horizonte, não. Mas da onde você consegue atingir pessoas que você não tem contato, como que estão hoje as nossas igrejas? Pegando agora, bem recentemente mesmo, pastor Ranieri Salles, uma pregação, ele estava na Europa, na igreja de Bilbao, e aí ele fala assim, lá na Europa a gente já está num período de pós-cristianismo. Tinha um período lá, tinha um certo atendimento que a igreja lá de Bilbao fazia, no relato dele, que a igreja era auxiliada por muçulmanos. Já vamos pensar nisso? Dá de repente dar aquela travada na mente, né? Hoje, quando a gente pensa em sociedade, né, ou a gente, como igreja, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. E aí toda essa movimentação hoje social, e quando eu olho para a Bíblia, é um cumprimento profético. É desanimador, mas ao mesmo tempo confortante. Porque se a gente for parar para... Não é esse o objetivo, mas se a gente for parar para pensar, e a gente vai chegar ali fazendo várias considerações no capítulo 18 de Apocalipse, quando existe uma grande convocação e o povo de Deus é separado. Joel 2, podemos falar de Joel 2, chuva serôdia, chuva temporã. Então, ou seja, biblicamente, infelizmente, a gente está no período de cumprimento profético. Tá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor será de quase todos. Né? A gente já saberia que de Chicó é salteado. Mas a intenção não é essa, a intenção é falar sobre família. Né? Pedacinho do céu aqui na terra. Pode ter certeza
né, é um dos meios mais eficientes de pregar o evangelho para os seus vizinhos, né? Imagine eu com os meus vizinhos lá gritando: mulher, pega isso aqui. Já pensou a história? Gritando com Pedro, rapaz, esse rapaz sai com a Bíblia debaixo do braço, eu só me vi gritando com os parentes dele, né? Isso é inevitável, né? O nosso testemunho fala muito forte. O nosso testemunho fala muito forte. Um pedacinho do céu aqui na terra. Né? Falamos sobre caráter, né? Eu peguei aqui, para adventista, né? Aqui. É só essa sessão que eu vou ler mesmo, mas está falando sobre uma citação de manuscritos de 1891, manuscrito 123. Né? Se desejais ser santo no céu, deveis ser o primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrides na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestados no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Na sua vida diária está determinado o nosso destino. Pegando o exemplo do povo de Israel, todos os dias, de manhã cedinho, ele olhava se a nuvem estava no mesmo lugar. Se a nuvem estivesse se deslocando, o que eles iam fazer? Eu tenho que se deslocar. Né? E de manhã cedo eles tinham que pegar o quê? Maná. Se deixasse para pegar ali por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, o que acontecia? Já era. Então era uma forma muito didática para eles aprenderem a colocar o Senhor, a busca, a consagração, primeiro momento da vida deles. Aqui, quando a gente fala sobre disciplina, sobre organização, né, criando uma atmosfera pura dentro do lar, tem 3 palavrinhas que elas se repetem muito hoje: regulamentos, disciplinas, limites. Quando fala em educação, essas palavrinhas ali estão permeando: regulamentos, limites e disciplinas, né? Um exemplo bem simples, né? Essa questão de horário, quando tem pequenos em casa, o horário de dormir. Isso aí é uma guerra, né? 8, 9, 10, depois do filme, depois do não sei o que, depois de sei o que lá mais. Horário é horário. Disciplina é para ser cumprida. Muitas vezes pode parecer que não, mas teve uma pesquisa muito interessante que foi feita com peixinhos num aquário, né? Tiraram, no aquáriozinho você fica os peixinhos ali, né? E ali você bota aqui vários enfeitezinhos, pedrinhas, plantinhas, né? Tem a própria local onde eles estão, né, inseridos. Aí colocaram os peixinhos, né? Foi interessante a pesquisa. Tiraram todos os acessórios do aquário, tiraram qualquer referência. Eles agora não sabiam até onde eles poderiam ir. Como que eles ficaram, os peixinhos? Tudo pertinho uns dos outros, não saíram dali, porque eles não tinham referência. Até onde eu posso ir? O que é certo? O que é errado? E aí a gente não precisa ir muito longe. A nossa referência de certo e errado é o quê? A palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus, essa é imprescindível. Outra questão que cria uma atmosfera muito boa dentro do lar: pureza. Isso aqui são tópicos que a escritora norte-americana Ellen White traz. Estou dividindo aqui com vocês. Pureza na linguagem. E aí eu não vou nem falar sobre contra destruidor, palavrão dentro do lar, né? Não vou me deter sobre esse aspecto. Mas às vezes palavras grosseiras, ásperas, né? Aqui falando, né? Que também proporciona uma atmosfera agradável dentro do lar. Cortesia, por favor, obrigado, né? Questão do respeito, muito importante isso, né? Saber os limites de cada um deles, né? E aqui é óbvio, né, que a gente vai lendo, a gente vai, pelo menos eu quando estava lendo, né, a gente vai identificando nossos pontos de melhoria, né, que a gente tem para fazer. Como comentei, né, sobre a questão da obediência, né, à lei de Deus, que é o primeiro grande mandamento, né? E aí, respeito, cortesia nas palavras, né, pureza na linguagem, regulamentos, limites, disciplinas, horários. E quanto mais conseguir estabelecer horários dentro do lar, né, isso vai ser muito útil. Pensando principalmente em crianças, quando o lar ele é regrado,
elas têm mais facilidade de obedecer aos 10 mandamentos. Né? É uma questão de, digamos assim, de excesso de disciplina? Não, não é isso que eu estou falando, não são os excessos. Mas tem horário, né? O horário para brincar, o horário para estudar, o horário para deitar, o horário para levantar. É claro que no período de férias, né? A criançada, né? A gente também, muitas vezes, quando tem oportunidade de férias, né? Mas esses horários são importantíssimos. Se pensa uma pessoa que não tem disciplina com horário, sou eu, né? Principalmente com essa questão de trabalhar em casa, né? A gente se perde, né? Muito, muito. Aí a minha esposa comenta assim comigo, quando você estava trabalhando, né? Quando você ia no local de trabalho, você tinha horário para entrar, horário para almoçar e horário para sair. Agora você não tem horário nem para entrar, nem para almoçar e nem para sair, né? Eu não vou falar sobre as mães hoje, né? Mas eu lembro, né, nesse mesmo livro aqui, né, O Lar Adventista, a astróloga americana Ellen White, ela fala assim, que a sociedade tem um débito impagável com as mães. Né? As mães que são ali as grandes geradoras de caráter dos filhos, né? A sociedade tem um débito impagável, elas não vão conseguir pagar o quanto uma mãe, um lar, né, que é construído ali aos pés de Cristo, né, ele beneficia a sociedade com cidadãos, né, obedientes, Amém. respeitosos, né? Um lar, é claro, um lar feliz, um lar alegre, um lar extrovertido, não impede de vir dificuldades. Isso não é uma barreira contra dificuldades, mas com certeza quando vierem as dificuldades, o lar vai estar muito mais estruturado para passar por esses momentos que são inevitáveis. Né? Tem outro trecho aqui, manuscrito também de 1903, né? Crianças que amam e respeitam os pais têm mais possibilidades de amarem e respeitarem ao Pai Celeste. Né? Não sou um educador, nem sou da área de educação, mas hoje quando se fala em educação, existe aí várias discussões de como lidar com isso, né? E muitas vezes, né, pensamentos humanos que são, na realidade, né, experimentos de como melhorar a sociedade. Né? Muitos estudiosos hoje do comportamento estão aí desenvolvendo teorias para ver, né, o excesso do liberalismo hoje é um exemplo disso, né? A perspectiva do que vai dar certo. A gente vai voltar, a gente vai fazendo revisões e revisões de conceitos, e a palavra de Deus é muito clara. Né? Um outro ponto, né? A verdade é relativa. A verdade é uma pessoa. Né? O caminho, a verdade e a vida. Né? Saulo, quando ele mesmo ali no livro de Atos, quando ele dá o testemunho, assim, eu era o perseguidor da seita do caminho. E para eles, né, aquele grupo, a mensagem de Jesus Cristo se intitulava como de uma seita. E era conhecido como a seita do caminho, que eram os seguidores de Jesus Cristo. E ali, muitas das suas defesas. Inclusive aqueles diálogos ali o penúltimo, o último livro ali de Atos, os testemunhos de Paulo, ele falando que era perseguidor, né, da seita do caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Eu gosto muitas vezes, quando consigo ouvir, né, estou falando sobre educadores, tem um muito famoso aqui no Brasil, Mário Sérgio Cortella. Interessante como ele usa a Bíblia nas palestras dele. Uma pessoa que estudou muito mesmo, ele tem 50 e tantos anos só de estudos, 50 e tantos anos, né? E aí eu acho assim, uma humildade dele reconhecer a soberania da palavra de Deus. Ele conhece dezenas, ele é escritor, conhece dezenas de autores, mas ele foca muito das suas palestras em quem? Na Bíblia. Na Bíblia. Outro ponto aqui, um termômetro agora, né? Quando a gente está longe de casa, um termômetro para saber o quanto a atmosfera do nosso lar é agradável e atrativa. Quando a gente está fora do nosso lar, quando nossos pequenos estão fora do lar, eles sentem falta do nosso lar ou ficam curtindo, ou seja, quanto mais tempo eu demorar, melhor. Já pararam para pensar nisso? Né?
Esse seria um termômetro, né? De quanto a gente sente falta do ambiente do lar. E se crianças, né, e jovens não sentem saudade do lar, pode ajustar que precisa melhorar alguma coisa aí. Mas isso é um termômetro muito pessoal. Agora um aspecto aqui, limpo, bem arejado e em ordem. Né? A limpeza, né, é algo que realmente traz um ambiente diferente. O asseio, né? Eu lembro muito, já ouvi muitas pregações, hoje em dia não tem mais, né? Acho que alguns aqui vão lembrar. Antigamente, né, os políticos davam muita camisa, né? E aí aquelas camisas parece que faziam parte do nosso guarda-roupa, né? Tinha a camisa ali por 1 ano, 2 anos, e olha lá, né? Todo comício que a gente ia, pegava a camisa e levava para casa, né? Aí, Tonhão do armazém, isso aqui, Chicão da oficina, e aí por aí vai, né? E aí você ficava nessa, né? Em todos esses slogans aí dentro de casa, até na hora de dormir mesmo. Mas tem uma coisa que muito interessante, que outra pesquisa também que me chamou muito a atenção. Criança, normalmente, né? Algum tempo atrás, hoje em dia eu acho que já mudou essa pesquisa, mas algum tempo atrás, perguntava para a criança o que ela queria ser. Ela falaria de bate-pronto, provavelmente 2 profissões que ela gostaria de ser: professora ou médica. Por quê? Era o primeiro contato que ela tinha. Eram pessoas que ela via o quê? Bem vestidas. Porque a mãe em casa estava com a camisa do Chicão da oficina, né? Amarrado lá, a bermuda lá e por aí vai. Isso aí não traz confiabilidade, assim, aquela expectativa de respeito. Quando você vai, ou você já passou por essa experiência, de ir para uma entrevista de emprego, você vai com qualquer roupa, você vai arrumadinho. Então, arrumadinho causa uma impressão muito, muito boa. Então, o lar precisa estar sempre muito bem limpo, arejado, em ordem, né? A criançada a gente não tem aqui, né? Mas a criançada que gosta de espalhar brinquedo, tem um horário de espalhar e tem um horário também de juntar e guardar. Outro ponto aqui. Eu fui lendo, tentando traduzir aqui para trazer isso para a prática do dia a dia. Uma casa arrumadinha, direitinha, em ordem, os pratos ali na cristaleira, acho que as casas nem tem mais isso hoje. Aí vai na hora do almoço, a criança vai pegar no prato, não, é só para quando chegar a visita. Então por que ficar tudo bonitinho se eu não posso usar? Não, tem que usar para os que estão dentro de casa, né? Não para visitante, né? Mas para os que estão do lar. Isso é muito importante, as crianças participarem, né? E é bom receber pessoas em casa, sim, mas deixar as coisas boas. Não, isso aqui é só para quando alguém chegar, isso aqui é só para visitante. Valorizar os que estão dentro de casa, né? Tem outro ponto aqui bem interessante que ela falou, é sobre diligência e vigilância. 2 coisas, né, que devem conversar o tempo todo. Como assim diligência e vigilância, que é um dos tópicos que ela aborda aqui, né? Eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus Cristo, como se ele fosse voltar. Quem sabe daqui a alguns minutos, né? Amanhã, o mais rápido possível. Não posso, né? Quando ouvirdes a sua voz, não endereçais, né? Lá, Hebreus, né? O vosso coração. A gente está sempre preparado. E aí, a vigilância e a diligência às vezes podem não conversar, que às vezes eu posso me tornar desleixado, porque eu não vou, por exemplo, né, investir nos estudos, eu não vou investir de repente numa melhora, quem sabe aí, profissional, porque Jesus está voltando mesmo. Deve ter um equilíbrio, mas vigilância e diligência têm que estar unidas. Jesus Cristo vai voltar. Deus seja louvado. O mundo está em caos. Ontem eu ouvi uma matéria, né? E eu não gosto muito de falar, ainda mais aqui do púlpito, aqui da frente, né? Que quando surgem essas matérias assim, né? Parece que fica ali, digamos assim, potencializados pela nossa fala, né? Mas só a fala do maior líder católico, né, no mundo hoje, falando que não tem nenhum problema, né, a igreja romana se, né, envolver em decisões políticas e se alinhar com outros países. Assim, interessante isso, né? Mas nem li, tá? Só pulei lá para não ficar, né? Tem coisas muito mais importantes, né? A nossa preparação não deve ser por causa daquela declaração de algum líder. Mas interessante hoje o mundo, né? A questão climática é um caos. Hoje,
tá? Se alguém, quando fala assim, eu me lembro muito disso, quando a gente participava de estudos bíblicos, ele falava assim, quando eu ouvi falar de guerra, de rumores de guerra, as pessoas falavam assim, mas isso sempre aconteceu. Quem dá estudo bíblico sabe que você passa por isso, né? Hoje, com a intensidade que tem hoje, com os problemas climáticos, né, doença, né, o que falar, doença parece que a pandemia acabou, não existe, a gente nem passou, parece que foi há 200 anos atrás, né, já ficou para trás, ninguém mais tem nenhuma atenção. As doenças, aquela migração que existe lá no norte da África, pessoas morrendo, né, praticamente quase todos os dias, tentando atravessar, saindo ali daqueles ditadores do norte africano, a gente, sem falar da fome, tá? Que quando chegar no Natal, vai vir muita propaganda de combate à fome. Mas a fome está em todo dia no mundo. O mundo não produz alimento para o mundo inteiro consumir. Então, parece meio grosseiro isso que eu vou falar agora, mas o normal é deixar alguém passando fome. Estou falando em relação ao mundo, tá? Você vê alguma estratégia, né, dos trilhões que são gastos em armamento, você não vai fazer para alguém falar propaganda em grandes países de acabar com a fome? Né? Seria um desequilíbrio econômico muito grande, e aí os países ricos não estão preocupados com os países pobres. É uma realidade bem lamentável. Já que finalizando, indo aqui para a parte final, prover facilidades que poupem trabalho. Tarefa doméstica, né, as irmãs estão aqui, pode dizer, né? Tarefa doméstica, que hora que acaba? Não acaba, né? Tem como marcar um horário assim, de 2 às 3, eu faço tudo, resolvo tudo dentro da casa. Todo mundo está fazendo assim, não tem muito feito diferente. Quem que pode ajudar no momento desse? Crianças, o esposo, né? Traçar uma estratégia, fazer uma reunião de pontos críticos para avaliar o que pode melhorar na casa. Você faz isso, você faz aquilo, hoje é seu dia, amanhã é o meu, porque senão, né, a mulher vai ficar sobrecarregada e ela vai aparecer, me permite essa expressão, aparecer uma empregada doméstica dentro da casa, está ali só para servir os outros. E não é a mãe, né? Acabei de falar agora há pouco, né, que no capítulo sobre as mães, a historiadora americana Ellen White fala, né, que a sociedade tem uma dívida, né, com as mães que ela é impagável diante das pessoas que as mães, quando educam os pés, né? E a mãe, eu lembro de um texto ali, agora rapidinho pulando um pouquinho antes de falar os deveres dos pais, né? No Deveres dos Pais diz que os pais têm, né, o pai da família tem a obrigação de deixar sempre a esposa muito elegante e bonita. Não precisa ter muito esforço, né? A minha esposa já é muito bonita, né? Então, ou seja, a obrigação do pai, né? Do pai de família ali. Então, ou seja, tem que traçar uma estratégia, uma reunião aí dentro de casa para distribuir a tarefa para todo mundo. Porque se deixar só para a mãe, ela vai ficar esgotada no final do dia, né? E como vocês falaram aqui, que hora que termina, ela termina na hora que vem o sono dela, né? Quando ela acordar, ela tem mais coisas para fazer, né? Vamos lá. Outro conselho, mesmo as mais humildes tarefas são obras de honrar a Deus. Que seja guardar ou limpar um copo, né? Lavar um copo, né? Essa briga de copo, né? Eu acho que isso aqui nem preciso falar para ninguém, que sei que todo mundo aqui, ninguém faz isso. Tomou uma coisinha e bota o copo em cima da pia, ou em cima da mesa, né? Sei que aqui ninguém faz isso, né? Pegou, lavou, guardou, secou. Glória a Deus. Amém, Jesus. Todo mundo ali, ou quem gosta muito de tomar água, sempre tem a garrafinha d'água ali, que seja uma garrafinha reutilizada, mas isso aí, né, isso aqui já é ponto vencido, né? Isso aí, né, não precisa falar sobre isso não, né? Aquela discussão, né, de quem vai lavar a louça depois do almoço, depois da janta, depois do lanche, também nem precisa, né? Pode fazer, tem uma escala de pregadores? Pode fazer uma escala em casa de quem vai lavar a louça naqueles períodos ali, deixa na porta da geladeira, e é só que tem que cumprir, não pode deixar de descumprir. Né? Deus preparou o primeiro lar, né? O primeiro lar bom, um presente, né? A gente leu, né? Gênesis 2. Primeiro casamento, interessante, né? Quando Jesus começa o seu ministério, qual é o primeiro milagre que ele faz? As bodas de Caná da Galileia. Seria uma outra vertente aqui. O horário essa bateria nova que você relógio, rapidinho já chegou o horário aqui. Você quer que troca? Acho que bota aquela Duracell, né? Acho que é mais rápida, né? Já deu meu tempo aqui já.
né? Deus supre todas as necessidades do lar. O trabalho, acabou que eu nem falei, né? Eu li, né? O trabalho foi indicado para a felicidade do homem. Ociosidade não traz felicidade. Né? Isso aí, vários profissionais hoje já falam sobre isso. Está quanto tempo escrito na Bíblia? Né? Ociosidade não traz felicidade. Deus delegou o homem, né, para ele cuidar do jardim. Será que Adão tinha habilidade com plantas? Sabia tirar ali, né, limpar? Tipo assim, mas antes do pecado não tinha muitas coisas, não sei, tá? Não faz pergunta não. Eu sei que ele tinha que cuidar e lavrar do sol, tá? Antes do pecado. E aqui, só para finalizar, né, Deus é honrado por um lar cristão. É um dos testemunhos mais eficientes, um lar cristão. A gente separou aqui um louvor, ele não tem letra, né? É um clipe lá da igreja de Brasília, né? Diga que vocês fiquem de pé. Ele não tem letra, mas os louvores são bem conhecidos, né? Eu não vou cantar não, mas quem vai cantar pode ficar o microfone aqui. É difícil para cantar. Ninguém pode ficar sozinho, alguém tem que ficar abraçado com alguém. Tem uma ali, tem duas aqui na frente. Vamos orar então. Grandioso Pai que estás no céu.